Pronto, já está conectando. Pronto. Está sendo gravado. Tá. Gabriel, é com você, hein? Não, tio, aí naquela nota, você pode, se puder botar a nota de novo aí, nota Coloca. 11, se não me engano, por favor, Aham. que foi o... Acho que Ponto. nem todos estavam aqui no dia, né? Hoje o colo está bem melhor. O Foi pessoal o está falando ponto. de carnaval, o pessoal tá falando de carnaval, né? Então, nem veio todo mundo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, tio. Cuidado aí, tá? Aí, Só um instantinho que eu vou colocar aqui, hein? Bebê, A nota 11 está aqui. É a 11, né, Gabriel? é a 11, tio, você mandou para mim pro... então, a gente estava lendo sobre o item, acho que 5 ou 6, se não me engano, e aí no final tinha essa nota, e aí no final da nota, tio, aqui, ó, consulte, aí a pesquisa que eu peguei aqui, pessoal, é sobre essa parte final aqui, consulte o Livro dos Espíritos a esse respeito, sobre a pluralidade dos mundos que a gente estava falando lá em cima, isso, e a Revista Espírita, tá? Aí eu posso compartilhar aqui agora, tio? Deixa isso aí, pronto. Aí eu... Em relação... Ops. Vocês estão vendo aí? Ainda não. Estão vendo Agora não? já está indo, já está indo. Ah, tá. Continua, já foi. Isso. Então, no Livro dos Espíritos, temos as perguntas de Pode 50... até aumentar um pouquinho, Gabriel. Tá aqui, ó. Exatamente isso aí mesmo. Talvez... Não sei se a gente vai ler tudo, né, tio? Só para o pessoal saber, né? Sim. Então, no Livro A dos nota que o Herculano Pires fez lá no Céu e Inferno diz respeito a essa parte do Livro dos Espíritos e da Revista Espírita que o Isso. Gabriel está fazendo a exposição agora. Do Livro dos Espíritos, é da pergunta 55 até a 58. E também depois da 1012, que acho que vai interessante mais essa parte aqui de baixo, que fala aqui, ó, de paraíso, inferno, purgatório, que a gente vai ver mais na frente, no céu e inferno, tá? Então, da 1012, se alguém quiser depois pesquisar, não sei se a gente vai ler agora ou não, até a 1019. Não, vai ficar muito extenso. Eu também acho. Eu só queria te falar, tio, duas perguntas. A 1016 eu até marquei aqui em negrito, que fala sobre céu, que é justamente o que nós estamos estudando. A gente podia, talvez, valer a pena ler. Pode fazer o destaque nela. Isso, 1016 e a 1017. Que a gente fala o quarto, quinto céu, que a gente falou ontem, né? Até do sétimo céu. Então, não sei se talvez valesse a pena ler essas duas perguntas para complementar o livro, o Céu e Inferno. Tudo bem. Vale a pena, tio? Pode sim, pode fazer. Então, vamos lá. Na pergunta 1016 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: em que sentido se deve entender a palavra céu? E a resposta dos Espíritos é esta: julgas que seja... Vocês estão vendo o que foi maior? Se você puder botar um pouquinho maior. Se puder. Claro. Em que sentido se deve entender a palavra céu? Resposta: julgas que seja um lugar como os campos elíseos dos antigos, onde todos os espíritos bons estão promiscuamente aglomerados, sem outra preocupação que a de gozar pela eternidade toda uma felicidade passiva? Não. É o espaço universal. São os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozem plenamente de suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias peculiares da inferioridade. Essa é a 116. E a 117?
É um pouco maior, mas vamos lá. Alguns espíritos disseram estar habitando o quarto, quinto céus, etc. O que queriam dizer com isso? Se lhes perguntais que céu habitam, é que formais ideia de muitos céus dispostos como os andares de uma casa. Eles, então, respondem de acordo com a vossa linguagem. Mas por que essas palavras, quarto e quinto céus, exprimem diferentes graus de purificação e, por conseguinte, de felicidade? É exatamente como quando se pergunta a um espírito se está no inferno. Se for desgraçado, dirá sim, porque para ele, inferno é sinônimo de sofrimento. Sabe, porém, muito bem que não é uma fornalha. Um pagão diria estar no Tártaro. O mesmo ocorre com outras expressões análogas, tais como cidade das flores, cidade dos eleitos, primeira, segunda e terceira esfera, etc., que apenas são alegorias usadas por alguns espíritos, quer como figuras, quer algumas vezes por ignorância da realidade das coisas e até das mais simples noções científicas. De acordo com a ideia restrita que se fazia outrora dos lugares das penas e das recompensas, e, sobretudo, de acordo com a opinião de que a Terra era o centro do universo, de que o firmamento formava uma abóbada e que havia uma região das estrelas, o céu era situado no alto e o inferno embaixo. Daí as expressões subir ao céu, estar no mais alto dos céus, ser precipitado nos infernos. Hoje, que a ciência demonstrou ser a Terra apenas entre tantos milhões de outros, um dos menores mundos, sem importância especial, que traçou a história da sua formação e lhe descreveu a Constituição, que provou ser infinito o espaço, não haver alto nem baixo no universo, teve-se que renunciar a situar o céu acima das nuvens e o inferno nos lugares inferiores. Quanto ao purgatório, nenhum lugar lhe fora designado. Estava reservado ao Espiritismo dar de tudo isso a explicação mais racional, mais grandiosa e, ao mesmo tempo, mais consoladora para a humanidade. Pode-se assim dizer que trazemos em nós mesmos o nosso inferno e o nosso paraíso. O purgatório chama-o na encarnação, nas vidas corporais físicas. Esse desfecho aqui é muito bom, né? Muito interessante, né? Resume tudo e dá racionalidade a ao tema, né? Exatamente. As outras perguntas são desse capítulo, mas eu acho que essas duas são as mais Relevantes, né? mais relevantes e mais afeitas ao tema que a gente está propondo aqui, né? Que a gente está estudando. Eu só queria realçar, Gabriel, que tudo isso que nós estamos estudando no livro Céu e Inferno, uma grande parte ela vem lá das revistas espíritas, né, que a gente sabe, que todas elas trazem conteúdos bastante ricos em informações. No livro também, no livro dos Espíritos também tem várias informações, e tem outras obras que não da codificação, mas são chamadas obras auxiliares, como de Herculano Pires, do Caibar Schutel, o Caibar Schutel. Caibar Schutel. O Caibar Schutel, eu sempre erro esse nome, porque eu não consegui. Eu tinha que botar um nome mais fácil. Caibar Schutel. E ele também tem obras dele que fala sobre essas questões todas. Não todas, mas ele aborda vários assuntos em relação ao céu e inferno. E quando a gente traz esses assuntos dessa forma, é para poder
também fazer com que a gente busque essas pesquisas, conforme você está trazendo aí, algumas questões do Livro dos Espíritos, entre elas, essa que você fez, essas duas que você fez destaque, elas estão bastante inerentes ao assunto que nós estamos estudando. Isso é importante que a gente saiba e também faça, porque a Revista Espírita, por exemplo, para dizer a verdade a vocês, nem todo espírita compulsa esses livros, porque acham que é de uma literatura desnecessária. Eu estou até exagerando? Não, não estou exagerando, não. Estou falando a verdade. Porque eu acho que nós temos que buscar, se lá na Revista Espírita, foi exatamente na Sociedade Espírita Parisiense, onde essas revistas surgiram, foi exatamente lá que essas revistas surgiram em função do laboratório que Kardec criou. Ele chamou isso de laboratório, realmente, para que a gente pudesse estudar, trazer esses conhecimentos. Ele evocava os espíritos, muitas vezes, para poder obter deles informações. No caso, por exemplo, a vida em Júpiter, foi trazida aqui para o nosso conhecimento. Não só isso, né? Tem várias coisas, são variadas questões que são colocadas e já foram trazidas lá na Revista Espírita. E uma outra obra que a gente também não dá muita atenção para ela é obras póstumas, que também é rica de informações. Tem muitas informações aí que a gente pode buscar para poder enriquecer o nosso conhecimento. Era apenas isso que eu queria que realçasse, além do que você trouxe aí, tá? Tio, se quiser, eu também compartilho a Revista Espírita, que eu achei também essa parte aí, porque na nota fala do livro. Tudo bem, pode trazer. Sempre o conhecimento é importante. Como a gente não tem muita pressa para poder caminhar, nós já estamos no terceiro capítulo. Deixa eu ver onde ela está agora aqui. Você tem a Revista Espírita em PDF? Eu tenho aqui o pedaço da... Vou tentar abrir aqui, tio. Pode Parte abrir. aqui. Está dando para ver? Não, continua o Livro dos Espíritos, né? Deixa eu tirar isso aqui, então. A letra está um pouco pequena. Se tiver como se aumentar um pouquinho... Vou tentar achar aqui, só um minutinho. Está dando para ver a Revista Espírita aqui não, né? Onde não, é que né? é? A Revista Espírita não tá compartilhada aí não, né? Não. Isso daqui eu acho que não é da Revista Espírita, não. Aí nesse site que você colocou em Kardecpédia tem, acho que tem todas as revistas aí. Tem. Todas elas. Tá aí não, né? Vocês têm Revista Espírita. Aqui. Vamos ver? Essa aí mesmo. É de 1858, né? Isso, de Não. março. É, Aqui. 1858 de março. essa aqui. Aqui. Aqui ele vem falando, que na Revista Espírita tem vários temas, né? Como você falou, né, tio? Embaixo aqui vai ter outro tema sobre a vida em Júpiter, aí depois tem outros temas, às vezes, um pouco diferente, tem magnetismo e espiritismo aqui embaixo. E aqui está em março de 1858, tem aqui essa questão da pluralidade dos mundos. Eu não sei se é o caso de eu ler ou não, mas eu achei interessante, se você quiser que eu resuma, eu achei muito interessante essa parte final aqui, entendeu? Pode ler. A parte que você achou mais... Essa parte final aqui, ó. Tá. Estão conseguindo enxergar, pessoal? Tá, sim. Depois dele falar muito sobre a formação do mundo, etc., ele fala assim, ó, chegamos, pois, por um simples raciocínio que muitos outros fizeram antes de nós, a concluir pela pluralidade dos mundos. Tal raciocínio acha-se confirmado pela revelação dos Espíritos. Realmente, eles nos ensinam que todos esses mundos são habitados por seres corpóreos, apropriados à constituição física de cada globo, e que entre os habitantes desses mundos
uns são mais, outros menos adiantados que nós, do ponto de vista intelectual, moral e mesmo físico. Ainda mais, hoje sabemos que é possível entrar em relação com eles e obter esclarecimentos sobre seu estado. Sabemos ainda que não só todos os globos são habitados por seres corpóreos, mas que o espaço é povoado por seres inteligentes, invisíveis para nós por causa do véu material lançado sobre nossa alma, e que revelam sua existência por meios ocultos ou patentes. Assim, tudo é povoado no universo. A vida e a inteligência estão por toda parte, em globos sólidos, no ar, nas entranhas da Terra e até nas profundezas etéreas. Achei legal esse último parágrafo aqui. Olha só, sempre dá uma agulhada no finalzinho, né? Uhum. Haverá em tal doutrina algo que repugne a razão? Não é, ao mesmo tempo, grandiosa e sublime, ela nos eleva por nossa própria pequenez, bem ao contrário desse pensamento egoísta e mesquinho que nos coloca como os únicos seres dignos de ocupar o pensamento de Deus. Isso é uma ideia bem tacanha, né? No mínimo, é tipo. Porque a gente admitir que só nós é que existimos, depois de bilhões e bilhões e bilhões de galáxias que existem no universo, achar que nós somos os únicos é muito privilégio, né? Seria muita pretensão nossa, né? Mas é isso aí, Gabriel. É muito bom que você trouxe aí para nós, tá? Bom. Você gostaria de falar alguma coisa a mais? Não, só isso. Podemos Então, continuar a leitura. Deixa eu compartilhar aqui. Muito obrigado, tá, Gabriel? De nada, tio. Foi muito Prazer. bom. Você deu condições para que a gente possa pesquisar em outros livros, né? Que é muito importante. Gente, nós vamos agora dar continuidade ao nosso estudo, que hoje é o item 7, não é isso? Ou 6? Acho que é o 6, né? Cadê a secretária? Hein? Cadê a secretária Acho que é o 6. disse, a secretária Sônia? Volta no 5, tio, para a gente ver se já passou por ele. Espera aí, deixa eu O ver. 6 que teve a nota, não foi? Que nós fomos para a nota? Eu não sei se foi o 6 ou o Pois 5. Espera aí, deixa eu ver aqui. Eu acho que foi o 6 que No teve a 5? nota, nós fomos para a nota. Não, é o 6 mesmo. É o Eu 6 anotei mesmo. aqui. É o 6. Bom, como eu fiz aqui, eu faço um preâmbulo aqui com o livro Justiça Divina, que ele diz respeito, inclusive, ao item 6, que nos fala o seguinte: lá na reunião pública de dia 15/5/61, ele fala sobre a primeira parte, no capítulo 3, item 6. O espírito consciente, criado através dos milênios, nos domínios inferiores da natureza, chega à condição de humanidade depois de haver pago os tributos que a evolução lhe reclama. À vista disso, é natural compreendas que o livre-arbítrio estabelece determinada posição para cada alma, porquanto cada pessoa deve a si mesma a situação em que se coloca. Possuis o que deste. Granjearás o que vens dando. Conheces o que aprendeste. Saberás o que estudas. Encontraste o que buscavas. Acharás o que procuras. Obtiveste o que pediste. Alcançarás o que almejas. És hoje o que fizeste contigo ontem. Serás amanhã o que fazes contigo hoje. Chegamos no dia claro da razão, simples e ignorantes diante do aprimoramento e do progresso, mas com liberdade interior de escolher o próprio caminho. Todos temos, assim, na vontade, a alavanca da vida. Todos temos, assim,
Da vontade à alavanca da vida, com infinitas possibilidades de mentalizar e realizar. O governo do universo é a justiça que define, em toda parte, a responsabilidade de cada um. A glória do universo é a sabedoria, expressando luz nas consciências. O sustento do universo é o trabalho que situa cada inteligência no lugar que lhe compete. A felicidade do universo é o amor na forma do bem de todos. A felicidade do universo é o amor na forma do bem de todos. O Criador concede às criaturas, no espaço e no tempo, as experiências que desejem para que se ajustem, por fim, às leis de bondade e equilíbrio que o manifestam. Eis porque permanecer na sombra ou na luz, na dor ou na alegria, no mal ou no bem, é a ação espiritual que depende de nós. Muito interessante, não é? Muito bacana. Isso é quase que um resumo daquilo que nós vamos ler aqui nos capítulos, nos itens seguintes, né? Quem é que gostaria de fazer a leitura? Alguém gostaria de fazer a leitura? Fernando. Todo mundo gostaria. Todo mundo gostaria, né? Eu posso fazer, sem problema. Então tá bom, Fernando. Item 6. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dispondo de aptidão para todas as aquisições e para progredir, em virtude do seu livre-arbítrio. Pelo progresso, adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, por consequente, novas possibilidades de prazer, desconhecidas dos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem aquilo que os espíritos atrasados não podem ver, nem ouvir, nem sentir e nem compreender. A felicidade está na razão do progresso realizado. Dessa maneira, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz contra o outro, como o outro, unicamente porque não é tão avançado intelectual e moralmente como ele, sem haver necessidade de cada um se encontrar numa região diferente. Embora estando lado a lado, um pode se encontrar nas trevas, enquanto para o outro tudo é resplandecente ao seu redor, da mesma maneira como um cego e um vidente podem se dar as mãos. Um percebe a luz, que, entretanto, não impressiona o outro. A felicidade dos espíritos, sendo inerente às suas próprias qualidades, eles a gozam por toda parte, onde quer que se encontrem, na face da terra, entre os encarnados ou no espaço. Uma comparação vulgar nos permitirá compreender ainda melhor essa situação. Desculpa que eu pulei aqui sem querer. Tranquilo. Se num concerto se encontram dois homens, um bom músico de ouvidos, um bom músico de ouvidos exercitados, o outro sem conhecimentos musicais e de sentido auditivo pouco delicado. O primeiro experimenta uma sensação de felicidade, enquanto o segundo permanece insensível. Isso porque um percebe e compreende, o que não produz nenhuma impressão sobre o outro. Assim acontece com todas as alegrias dos espíritos que estão na razão direta de suas aptidões para senti-las. O mundo espiritual está repleto de esplendores
harmonias e sensações que os espíritos inferiores, ainda sujeitos às influências da matéria, não pode sequer entrever, pois são acessíveis apenas aos espíritos depurados. Aí tem uma nota aqui, essa nota é grande, de seu Herculano, né? Posso ler? Pode. Essa nota 12, assim, o espírito... Eu estou tendo um pouquinho de dificuldade só de ler a primeira linha. Assim, o Espiritismo confirma o adágio. A felicidade está dentro de nós, Ok. mas, ao mesmo tempo, desmente a suposição da elite, não do povo, de que os ignorantes são mais felizes que os instruídos. Como pode uma criatura ignorante e grosseira sentir a verdadeira felicidade? Sujeita aos instintos animalescos, presa de interesses mesquinhos, apegadas a prazeres passageiros, a felicidade dessa criatura é ilusória e está arriscada a decepções contínuas. Na proporção em que a criatura se eleva os seus sentidos, refinam os seus prazeres, passando do plano das sensações materiais para o das sensações íntimas, espirituais, a sua felicidade se amplia em perspectivas jamais suspeitadas. Ela atinge, então, aquele estágio da evolução em que a felicidade se torna permanentemente e invariável, não perturbada por nenhum fato exterior. Pois, para esses fatos, ela possui também uma visão e uma compreensão que nos escapa e recursos que não possuímos para prestar ajuda e socorro eficientes. Não devemos, porém, confundir criaturas ignorantes e grosseiras com criaturas pobres, nascidas em meio social obscuro, desprovidas da cultura do mundo, mas providas da cultura e do refinamento da alma. As condições sociais da Terra não correspondem às condições evolutivas do espírito. Uma nota do tradutor. interessante, né? Necessário. Muito boa nota. Interessante e necessária, né? É. Essa nota do Herculano, ela faz um enfecho aí muito interessante, né? Muita gente chama de humildade aquele que anda com a roupa rasgada, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Nesse sentido. Até mesmo quando a gente fala de ignorância, interpretar bem essa ignorância e a percepção de todos os sentidos, a refinação que nós vamos adquirindo, e isso tem que ser fruto de evolução. Embora nós encontramos pessoas com não implicitamente a cultura, mas a gente encontra pessoas com um espírito, com uma sensibilidade refinada, como o próprio tradutor diz, como o Herculano diz, em posições econômicos sociais, se eu posso acrescentar o econômico aí, econômicos sociais em planos diferentes, em condições diferentes. Isso é interessante. Agora, a gente sabe que é através do conhecimento que você se refina em determinadas situações, em determinadas ciências. Né? Não tem como. Não tem como. É muito interessante, muito bacana. Essa situação aí a gente percebe muito quando a gente faz trabalho de visita. Quando a gente fazia trabalho de visita assistidos na Casa Espírita, a gente doava a cesta básica, prestava assistência e tal. Tinha algumas pessoas, como eu posso até citar o nome, né? Uma da Dona Celita, por exemplo, quando a gente ia na casa dela, a gente ia para ajudá-la, porque ela vivia numa situação difícil, né? E a gente é que saía, digamos assim, beneficiado, percebia a nobreza daquele espírito, daquela senhora que teve muitos filhos e cuidava de 2 netos
deficientes, e um com deficiência muito complicada, o outro com uma deficiência mais tranquila. Mas a gente ia consolado e a gente saía consolado. Então, interessante isso. Uma expressão aqui interessante. Pelo progresso adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, por conseguinte, novas possibilidades de prazer, desconhecidos dos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem aquilo que os espíritos atrasados não podem ver, nem ouvir, nem sentir e nem compreender. A felicidade está na razão do progresso realizado. Dessa maneira, dois espíritos não podem não ser tão felizes como o outro, unicamente porque não é tão avançado intelectual e moralmente como ele, sem haver necessidade de cada um se encontrar numa região diferente. O que a gente pode entender por isso? Nem todos estão no mesmo plano de evolução. Convivemos, cada um busca seu caminho, a gente, através do estudo, aí entra bem a questão da doutrina espírita, no sentido das bases da doutrina, né? Naquilo que ela nos traz de estrutura. Interpretem como quiser, seja filosofia, seja doutrina e religião, não importa. Mas é um conhecimento a mais. E um conhecimento a mais muito importante, né? Porque é um conhecimento a mais num ambiente onde não se disponibilizam esse pensar, esse algo mais em que a gente possa acreditar e testemunhar, vivenciar e progredir nessa condição de conhecimento. Então, não é difícil de imaginar que nem todos, não por ser espírita ou não é nem essa a questão, mas aqueles que têm oportunidade e interesse de progredir através do conhecimento, né? Se o outro fica para trás mesmo. Podem estar na mesma rua, não tem problema nenhum, pode estar até na mesma casa. É uma questão de interesse, né? De quem quer evoluir nessa busca de conhecimento ou não. Eu só fico um pouco em dúvida porque, assim, eu não... Me desculpem, né? Nós estamos discutindo aqui. Eu não sei se a gente poderia dizer... Debate. Eu não sei se a gente poderia misturar a felicidade nisso. Não sei se vocês me entendem. Entendeu? Não entendi, não. Vou repetir a dúvida. Eu disse o seguinte, Chacu. Eu compreendo muito bem essa condição de evolução entre dois espíritos, bem dentro do texto, né, que o Egeu enfatizou. A gente não precisa estar em regiões diferentes. Nós podemos estar ali juntos, de mão dadas, né, força de expressão, e um está num grau de desenvolvimento, de conhecimento, de percepções, do que outro. Eu só não consigo entender bem se felicidade está atrelado a esse status de conhecimento ou de sensibilidade. Felicidade que eu estou falando eu estou bem comigo mesmo, vivendo do meu jeito. Se alguém quiser responder, pode responder. Mas eu acho que aí nesse caso entra também fatores outros, né? Que não Sim. só o conhecimento, né? Então, isso, talvez não seja só isso. Entra a parte do sentimento. O sentimento felicidade tem que ser dilatado também. A sensibilidade tem que ser dilatada também. Aí entra a outra asa, né? Que uma asa do conhecimento e a outra é do amor. Então, para o pássaro voar, ele tem que ter as duas asas. Então, precisa dele estar, além do conhecimento, tem que ter desenvolvido também a sensibilidade. E se for no caso de espíritos, um espírito da mãe de André Luiz morava numa colônia de nível 2. Ele não via ela, mas ela via ele. Então, tem essa diferença se for no plano espiritual. Se for no plano dos encarnados,
ela tem uma sensibilidade diferenciada em relação a ele. Ela sente mais coisas do que ele também. A felicidade de cada um, ela não depende dos outros, ela é uma aquisição própria de cada um. Nós é que conseguimos essa felicidade através do nosso esforço, da nossa compreensão, do nosso entendimento, do desenvolvimento dos nossos sentimentos. Isso tudo são ingredientes, todos esses são ingredientes para poder proporcionar uma felicidade. E quanto ao que você estava falando, Fernando, falando muito bem, por sinal, eu só queria ressaltar o seguinte, que essa condição de um caminhar por um lado, outro caminhar por outro, é também uma condição do seu livre-arbítrio, né? Porque Deus nos criou todos, simples e ignorantes. Quer dizer, que nós saímos de um ponto de partida, o ponto de partida de todos, só para a gente poder entender, né? O ponto de partida é igual para todos nós. Nós saímos do mesmo ponto. Agora, quem vai caminhar um pouco mais à frente ou um pouco mais atrás, depende de cada um. Mas a oportunidade foi dada. O caminho é como se fosse uma corrida, né? Numa maratona. O ponto de partida é único para todos. Todos saem daquele mesmo ponto. É dado o sinal para que a partida seja efetuada, todos caminham, pode até caminhar no mesmo sentido, lado a lado, logo na saída. Mas logo depois, cada um vai tomando o seu rumo, a sua condição física, o seu desempenho, o desempenho de cada um, vai ser próprio de cada um mesmo, não vai depender do outro. O texto, desculpa só te interromper, ele diz assim, a felicidade está na razão do progresso realizado. Isso. O meu progresso me realiza, é diferente do progresso do outro, e por aí vai. Totalmente. Sabe por quê? Eu, particularmente, eu acho assim, a felicidade... Está certo, Fernando. A felicidade daqueles ainda que estão com o coração, né, e o conhecimento ainda aquém, bem aquém, está no ter. E a felicidade dos espíritos superiores está no ser. Então, são coisas bem diferentes, são caminhos diferentes, são propostas diferentes, são objetivos diferentes. Então, acho que a felicidade que você está dizendo, eu acho que está mais focada nessa parte. Não, eu não discordo do que você está dizendo, não. Eu só estou fazendo uma análise um pouco mais profunda do texto, porque o Egeu trouxe esse texto à luz, e ele tem uma linha muito fininha, né? Tênue, né? Ele tem uma linha bem tênue entre essas observações. Eu não tenho... cada vez que eu leio, eu entendo mais, eu entro um pouco mais no texto e na concepção de Kardec, no que ele quis dizer. Isso é na minha humilde percepção. Mas o que eu digo, Esdra, é que, independente do ser ou do ter, nós estamos no mundo aqui, né? Nós estamos nesse plano, como encarnados. Desafio, né? Então, eu vou assim, simplificar, que vai dar até realmente ideia de tema, né? Essa questão. A conquista de ela pode ser banal para aquele que esteja num plano mais elevado, mas ainda assim é uma conquista no processo, nessa caminhada de desenvolvimento, né? do nosso crescimento. Então, um passo para mim, ele pode me dar um êxtase de felicidade por essa conquista de dar um passo. Ao passo que, para outro, nós já estaríamos falando de quilômetros, alguma coisa assim. Então, Kardec até colocou de uma forma muito interessante, a felicidade está na razão do progresso realizado. Cada um com seu progresso, cada um com sua realização. Conquista de cada um. Né? O que eu disse... o que eu quis dizer é isso. É interessante isso. Quando ele fala, a felicidade quando ele fala progresso realizado, ele não fala conhecimento, progresso do conhecimento. Ele está falando progresso realizado, nos dois sentidos. É do conhecimento e da elevação do sentimento. É tudo junto. É isso aí.
Exatamente. Viu como é que é bom a gente conversar para a gente poder. A gente fala discutir, mas eu não gosto muito dessa palavra discutir, não, que dá a impressão que a gente está discutindo mesmo. É melhor a gente dizer que está conversando, trocando as ideias. É bom, muito bom. Passemos para o outro. Vamos lá, tem lá o 7 agora, né? Está lendo aí, Fernando? Dá para ler? O progresso. Posso seguir? Pode sim. Dá para você ler aí? Dá, né? O progresso dos espíritos. Item 7. O progresso dos espíritos é o resultado do seu próprio trabalho. Mas como eles são livres de trabalho para o seu adiantamento com maior ou menor atividade ou negligência, segundo a sua vontade, eles apressam assim ou retardam o seu próprio progresso, o que vale dizer a sua felicidade. Enquanto uns avançam rapidamente, outros se arrastam por longos séculos nos lugares inferiores. Eles são, portanto, os próprios artífices da sua situação, feliz ou desgraçada. Segundo essas palavras do Cristo, a cada um, segundo as suas obras, cada espírito que fica atrasado só pode lamentar-se de si mesmo, como aquele que avança tem todo o mérito do seu progresso. A felicidade que conquistou tem, assim, mais valor aos seus próprios olhos. É o que nós estávamos falando, né? Do ponto de partida e no avançar, né? Que depende de cada um, né? Tem uma nota aqui, Fernando. Nota 13. O mérito do progresso implica também o desenvolvimento da responsabilidade. O espírito que fracassa numa encarnação não retrocede no plano evolutivo, mas sente enfraquecer-se moralmente. Isso aumenta a sua necessidade de esforço próprio para a recuperação do tempo perdido. O espírito vitorioso dá o que podemos chamar de um salto no tempo, o que aumenta a sua fé em Deus e a sua confiança em si mesmo. Ele se fortalece moralmente e eleva o seu senso de responsabilidade. Dali por diante, as vitórias morais lhe serão mais fáceis. O progresso espiritual se verifica através dos saltos qualitativos de que trata Kierkegaard em seu ensaio sobre o conceito da angústia. Você falou bonito esse nome, hein? Eu sou seu discípulo, mestre. É o palavrão, né? Para nós é o fosso do hábito. Vamos lá. Olá. Em seu ensaio sobre o conceito da angústia, ao saltar no tempo, o espírito realiza também o salto interior da sua transformação moral. Aí, você colaborou aqui, né, Gil? Coloquei, é. Kierkegaard, um filósofo, teólogo, poeta e crítico social dinamarquês, primeiro filósofo existencialista. Só para poder saber quem é o cidadão, né? Quem é o cara, né? Quem é o sujeito? Quem é o cara. Aí ainda continua. Ok. A felicidade suprema é prêmio exclusivo dos espíritos perfeitos, o que vale dizer dos espíritos puros. Eles a atingem só depois de haver progredido em inteligência e moralidade. O progresso intelectual e o progresso moral raramente andam juntos, mas o que o espírito não consegue num determinado tempo, o consegue em outro, de maneira que essas duas formas de progresso acabam por atingir o mesmo nível. Essa a razão pela qual frequentemente se vê em homens inteligentes e instruídos, que são muito pouco avançados no terreno moral e vice-versa.
Já é 8 aí. Alguém gostaria de tecer alguns comentários ou fazer alguma consideração aí? Pois é, aí, pegando um gancho no que a gente vinha falando, um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, mas você vê como as imperfeições, e dentro desse caminho evolutivo, como é que todos nós estamos sujeitos a todas essas fraquezas, ou esses processos que a gente poderia dizer normais, embora o objetivo seja atingir o nosso desenvolvimento, para não dizer só a perfeição, né, vamos dizer assim, correr atrás dessa perfeição, mas todos, ainda que se desenvolvam, ainda que desenvolva uma sensibilidade a mais, um talento a mais, ele pode ser passivo de não desenvolver outras. E ainda assim, com tudo aquilo que tem, com tudo aquilo que adquiriu, talvez não seja visto como uma pessoa tão interessante dentro dos padrões normais, exatamente porque uma dessas fraquezas pode ser o seu desenvolvimento moral. E aí? Eu acho que a felicidade, propriamente dita, é só mesmo para os espíritos bem elevados que chega à purificação da alma, né? Porque a nossa felicidade são transitórias, são feitas de momentos, porque nós somos seres bem atrasados ainda, não vamos dizer inferior, mas bem atrasados, né? Nós nos preocupamos com as coisas materiais de ter, não no ser, né? Aí, eu queria só pegar o ganchinho da Sônia aí, sobre essa... Ali, quando fala felicidade suprema, isso para os espíritos super evoluídos, né? Isso não significa que nós, no nosso estado, nós não temos direito à felicidade. Nós temos, conforme o nosso desenvolvimento, né? E agora, a felicidade suprema, aí nós vamos ter que caminhar bastante, né? Agora, Verdade. eu vejo assim, que essa felicidade... Os 2 metros, mais ou menos. Mas essa felicidade, eu estava pensando aqui no que o Chico estava falando. Olha quando ele estava dando o depoimento dele de ir até a casa daquela senhora e tudo, levar conforto a ela, e saía de lá confortado. Olha o tipo de felicidade que eles conseguiam nesse momento, certo? E que, vamos dizer, que não é um momento, só um momento pequeno, tanto que ele está relatando agora, e com certeza ele está sentindo nesse momento que ele relatou, o mesmo momento, a mesma felicidade que ele sentia lá naquele momento, que ele estava presente na casa dessa senhora. Então, eu acredito que a felicidade, ela exista para todo mundo, mas no seu grau de desenvolvimento. Isso aí. Tem hora que a gente sente aí uma espécie de êxtase, a gente né? não tem Mas é uma coisa a gente assim, tem momentos felizes. Né? É um momento assim muito passageiro, né? É, verdade. Eu fico extremamente feliz quando eu vou para Marmitex. Pois Chego é. o dia do meu plantão. Eu esqueço tudo, sai tudo da cabeça. Eu saio de lá leve, feliz. Então, mas se a gente parar para analisar, que nem foi falado anteriormente aqui no texto, se tratando da evolução, você vai... aquilo que não é felicidade, que é horrível, é sofrimento para uns, é motivo de felicidade para outros, porque já tem uma visão diferente. Por exemplo, uma pessoa, vamos dizer que uma família que seja muito pobre financeiramente, ela tem ali um prato de comida para dividir entre os seus filhos. Se ela for uma família já espiritualmente desenvolvida, ela vai agradecer a Deus por aquele prato de comida. O marmitex que é servido, vamos dizer, agradecer a Deus. Outros vão lamentar profundamente, se irritar, ficar infeliz, porque só tem aquilo.
Então, eu acredito que seja realmente o desenvolvimento espiritual dessa pessoa que faça com que ela enxergue, ela tenha mais momentos de felicidade ou até consiga viver numa felicidade constante dentro daquilo que ela compreende ser bom para ela, sabe? A gente fica com 8 para amanhã, né? O item 8. Obrigado, hein, Fernando? Muito boa a sua Mas já participação. chegou a hora? Já acabou? Pois é, a gente Tão pode ir até Bom estar meia-noite. aqui, Para Gil, com mim, vocês. a gente pode ir até meia-noite, se vocês quiserem. A Ellen queria falar aí, Gil. Ela levantou a mão aí. A Ellen quer Ah, falar. Ellen, fala, Ellen. Ô, Ellen, desculpa que eu não vejo. Pardonnez-nous. Você não vê a mãozinha aí, não? Não vi. Não vi. Porque ele não Porque- ouve bate-papo, não. É só um... Porque quando eu compartilho aqui, eu não consigo ver aqui do lado. Por isso. A gente não vê. Quando compartilha, não dá para ver, não. É só me avisar, ó. Quero falar. Ah, vocês não veem a fotinho, não. Eu não vejo. Na mãozinha. Tá. Não, porque aqui parece o texto um cantinho de vocês no outro canto. Aí eu consigo ver quem está falando na hora. Não, eu só queria fazer um comentário em relação a essa questão da suprema felicidade, né? E dessa felicidade que a gente tem, que o pessoal estava comentando aí, que seriam momentos, né? Eu acho que isso é fruto mesmo da nossa pouca evolução ainda, né? A gente não consegue se manter no patamar mais elevado, né? Tem momentos que a gente sente aquela felicidade, sente como se estivesse nas nuvens, né? E, de repente, a gente perde aquilo, no momento seguinte, a gente já é agonia que já deixa a gente mais infeliz ou mais sem aquele êxtase, né? Aquela felicidade que a gente chamaria de suprema, né? Eu acho que isso é justamente por causa dessa evolução espiritual da gente, que a gente ainda fica nessa inconstância, né? A gente ainda oscila muito, né? Verdade, Por isso que a impressão que são momentos, mas, na verdade, é essa oscilação vibratória que a gente tem, porque mesmo quando a gente tem o progresso intelectual, a gente tem dificuldade de manter o progresso, né, no mesmo patamar, né? Que ele fala que os espíritos que são perfeitos, né, eles conseguem ter essa felicidade suprema por terem progredido inteligência e moralidade. Ou seja, aquelas duas asas no equilíbrio para a pessoa, eles já desenvolveram. E as nossas asinhas ainda estão assim, umas asinhas meio quebradas, né? Desenvolve uma mais do que a outra, então a gente não consegue se manter naquele voo maravilhoso. Tem que descer um pouco, pousar um tiquinho para poder dar conta de continuar voando. A gente está mais para, né? Do que para pegar para a águia, né? Para a gente poder atingir essa felicidade, é como nos diz aqui nesse item, né? A felicidade suprema é prêmio exclusivo dos espíritos perfeitos, que vale dizer dos espíritos puros. Temos que chegar nessa condição de espíritos puros. E eles a atingem só depois de haver progredido em inteligência e moralidade. Quer dizer, que ele tem que esgotar várias e várias situações aí para poder alcançar essa felicidade suprema. E não chega a dizer aí uma felicidade plena. Suprema e plena, acho que não significam a mesma coisa, né? Acho eu que não. A felicidade plena mesmo. Se bem que quando chega Sim, numa só mesmo crítica, quem já atingiu a perfeição, né? a perfeição. Sim. Eu penso que... Por isso que eu falo que nós ainda estamos capengando ainda. Eu coloco aqui como advogado, como é que a gente fala assim? Advogado do diabo, né? Que a gente fala, né? A gente coloca assim nessa condição, como advogado do diabo, né? Por exemplo, naquele caso em que eu narrei aqui uma vez sobre o Eurípides Barçanufo,
Ele teve aquela visão que se desdobrou, chegou lá no mundo espiritual, perante Jesus, encontrou Jesus chorando. Aí eu estou perguntando, tá? Naquele momento, Jesus estava feliz em saber que os homens, ele deixou o evangelho aqui, mas os homens, alguns já conheciam o evangelho, mas não praticavam. E outros nem sequer conheciam. Aquele momento de Jesus foi um momento de felicidade? É uma pergunta de advogado do diabo, tá? Com certeza que não. Se esse encontro não foi uma alegoria, apenas relatar para a gente alguma coisa, trazer um ensinamento para a gente, não foi uma alegoria. O que eu acho que é alegoria? Eu não sei se é o meu áudio, minha internet está caindo, mas está todo mundo travando. Está saindo. Seu áudio está saindo. É a chuva. Começou a chover muito aqui. É uma pergunta que a gente deixa para que a gente possa responder na intimidade. Eu querendo só completar aqui também, até mesmo para poder a gente ter a satisfação e a alegria de falar da felicidade que realmente, não querendo atingir a felicidade suprema, que isso realmente teria que voltar muitas e muitas vezes, mas é essa felicidade que nós temos momentaneamente. Exemplo disso, eu digo da minha vida mesmo, que eu, por exemplo, quando eu chego assim, 16h40, eu já começo a ficar alegre, feliz, porque eu vou ter esse momento de estudo. E isso me traz uma gratificação, uma felicidade muito grande. Que bom. O êxito da cirurgia do Mário. Foi uma felicidade imensa. Ele não ter atingido nenhum músculo, nenhum nervo, uma felicidade imensa. O nascimento do meu sobrinho neto, uma felicidade imensa. Tudo de bom. Então, assim, às vezes, a gente acha que a gente tem que ser o tempo todo feliz. Se eu fosse o tempo todo feliz, eu não teria buscado esse estudo. Justamente a falta de alguma coisa a mais na minha vida é que me fez buscar o estudo, porque me faltou isso para poder eu estar aprendendo até mesmo coisas assim que, quando a gente está ouvindo cada um falar, a gente vai pegando um pouquinho de cada um e vai fechando, às vezes, uma coisa que faltava na vida da gente. Por exemplo, o ter e o ser, a gente ouve muito isso dentro das academias, mas aqui a gente ouve de forma diferente, como o Francisco falou da visita que ele fez a essa senhora, que não foi só uma visita, mas aquela visita em especial, a humildade do outro nos faz ver o quanto a gente precisa mudar. É a humildade do outro que nos faz ver isso. Então, eu queria compartilhar isso com vocês. Esses momentos nossos me trazem muita felicidade, muita alegria. Eu já começo o encontro sorrindo. Verdade, Helena. Eu termino o encontro sorrindo e permaneço. Obrigada, gente. Gratidão a vocês. Fala, Jacu. Obrigada a você, Helena. Só concordei com o que ela falou aí. Ótimo o que ela falou. Como eu não vou botar lá no vídeo, eu vou botar aqui assim. Uma hora antes eu já estou feliz. Meus queridos e amados, mas são amados mesmo. Estou falando da boca para fora, não, estou falando do coração. Meus queridos e amados, nós já estamos no encerramento da nossa atividade. E a Égida disse que vai cantar uma música hoje, vai entoar um cântico hoje para nós. Oh, delícia! Qual é, Égida? Tem uma música que outro dia eu falei com ele que eu queria cantar uma música, ele esqueceu, mas hoje ele lembrou. Não, deixa aí.
Não, para Pode poder deixar. aproximar mais. Deixa eu falar só uma. Fala, pode falar, Ellen. Não, é porque a minha turma da faculdade, ela escolheu como patrono Guimarães Rosa. Então, assim, a gente vive vendo assim, frases do Guimarães Rosa no grupo e tal. E tem uma que eu acho que cabe direito esse tema de hoje, né? Ele, num dos textos dele, ele coloca assim: felicidade se acha em descuido. E felicidade se acha? Às vezes, por alguma... Se acha está cortando o seu áudio. Você está cortando o seu áudio. Mas eu gostaria de ouvir. Também. Deixa eu escrever. E abre o bate-papo. Ela vai escrever. Felicidade se acha Em uma horinha de descuido. uma horinha de descuido, é isso aí. Que lindo, é verdade. Maravilhoso. Show, Ellen. Muito bom. A gente só não pode se descuidar, né? Senão ela passa e a gente fica, né? Eu quero me descuidar sempre. Eu imitei o Shakura aqui, tá? Estou escutando vocês. Correndo. Um sentimento me ronda. Não sei dizer, tudo é novo para mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, eu falar seguir, caminhar e saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor. Você faz a nossa prece de encerramento, por favor? Está fechado seu microfone. Quem você pediu? Você. Eu mesmo? Senhor Deus, Pai de infinito amor, infinita misericórdia,
Rogamos ao teu coração amoroso e bendito, um amparo para todos nós, agradecidos por mais essa oportunidade de estudos abençoados, de entendimento, de compreensão, de aprendizado, que possamos ter novos momentos desses estudos. Abençoe a cada um em sua casa, fortalecendo nosso coração, nossa mente, na busca de conhecimento e de sentimento. Obrigado por tudo. Esteja conosco sempre, que assim seja. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Assim Beijo seja. no coração de cada um. Egeu, desliga a gravação aí. Beijos. Deus abençoe. Desliga a gravação. Tá, Amém a gente. Boa todos. noite. Beijo no Fica coração todos de todos. com Boa Deus, noite. tá? Obrigada. Tchau. Gravando, tio. Você voltou a gravar aí. Você clica nesse quadradinho cheio aí. É nesse que eu estou desejando, sim.